Pessoal, ok? Estamos aqui de novo na pedagogia e e-mails. E-mails, que acontece diariamente. Os e-mails são o quê? São e-mails que eu falo. É e-mail ou e-mails? São e-mails. É a pedagogia dos e-mails. E-mails aqui são e-mails diretivos, e-mails indiretivos. A palavra e-mail significa e-mails. Ou seja, eu não estou querendo falar a palavra e-mail, que é e-mail, MSN, não falando e-mails. Vou falar um pouco devagar para entender. Pedagogia e-mails, não pedagogia e e-mails, ok? Vamos falar de novo aqui. Pedagogia e e-mails. Aí tem a pedagogia e-mails, física, humana e o pedagogia e o e-mails, aí ficam essas questões para cada um no campo particular. Mas eu estou falando aqui do Rui Barbosa, no capítulo 17, a questão social política no Brasil, na edição de Organizações Simões, Rio 1951, nos coloca e-mails importantes que venham destacar aqui. Por exemplo, o Abraham, aquele presidente da República norte-americano que coloca uma questão muito importante. Embora o próprio Rui Barbosa, nas questões de pedagogia, o exercício, os seus e-mails nos mostra questões importantes. Por exemplo, aqui, capítulo 17, a questão social e a política no Brasil. Voltaire sabe que é uma pessoa muito sucinta entre histórias, ou seja, um termo, podemos usar o termo de maêutica. Embora a maêutica, o próprio Sócrates e Voltaire não viveram muito tempo não, pessoal. Todo respeito, eu acho que não era cinismo, mas eles colocam umas questões muito grandes, assim, em termos de e-mails, que possam haver polêmica no STF, e-mails, STF e outros canais. Então, esse canal que eu vou colocar aqui, são canais e-mails, ligados ao movimento. O movimento sem nada é um movimento, é um momento, que vamos refletir o nada, e o nada vai nos trazer a existência do momento e movimento, ok? Que é o conceito de treinamento, permanência. Então, no capítulo 17, a vossa grandeza, um condão, né, para atrair os que se não rendem às outras, e que é a grandeza do trabalho. O trabalho não é o castigo, é a santificação das criaturas. Tudo que nasce trabalho é bom, tudo que amontoa pelo trabalho é justo, tudo que se assenta no trabalho é útil, porque isso a riqueza. Por isso, o capital que emana do trabalho são como ele, providência como ele, ok? Necessários, ok? Benfazejos, como, ou seja, como eles, mas já que o do capital é da riqueza, é manancial o trabalho. Ao trabalho cabe a primazia incontestável sobre a riqueza. E o capital, aí que eu entendi o Lombosco, ele estava ali na Universidade de São Paulo, ele falou sobre capital e empreendedorismo, os dois têm uma diferença. Aí a questão é essa, capital e olha só, mas já o que dá capital e da riqueza é manancial ao trabalho. Ou seja, ao trabalho cabe a primazia incontestável sobre a riqueza e o capital. Embora trabalhar, ou seja, a vida toda, como nós, que é a questão do conceito ligado ao movimento, somente em princípios ao próprio tempo livre, né, o descanso ativo. Quer dizer que o Abraham Lincoln, né, eles falam aqui, não era um demagogo, né, que buscava multidões, essas maneiras de falar como Hitler, todo respeito também a Rússia, outros, Stanley, Lenin,
não era um revolucionário, não era um agitador popular, era o presidente da grande República Norte-Americana, durante a mais tremenda crise da sua história. E o consenso geral da posteridade o sacra, hoje como o maior gênio de estadista, né, que tem governador, pois o Abraham Lincoln, senhores, não duvidava em reivindicar. Uma das suas mensagens ao Congresso Nacional, em dezembro de 1861, a preeminência do trabalho aos outros fatores sociais. Ele fala aqui que o trabalho é melhor que o capital. Quanto mais trabalhar, melhor. O Abraham Lincoln tem um filme uma vez que fizeram de ficção, não sei se gostaram dele por questão de uma revolução que teve. Alguns falam porque ele falou isso aí porque foi na época de guerras, muitas guerras, e a própria os Estados Unidos, essa universidade, nos coloca fatores importantes planetários, e falou que o trabalho, ou seja, era maior, o trabalho é maior que o capital. E quem tinha o capital, é lógico que ia gostar, porque quem estava trabalhando mais, ele ia tendo capital e fazendo empreendedorismo e abrindo comércios para fazer o quê? O investimento ligado aos bancos. Nós sabemos a história dos bancos, é interessante, eu já falei até o autor Mill, você entra lá, Mill, ele fala os princípios básicos ligados à economia. Aí tem uns tratados ligados à história, quando surgiu os bancos, ou seja, essas questões de negociações para guardar, preservar os campos de extratos, ou seja, contas correntes, contas bancárias e outros fatores. Mas aqui fala que o trabalho é superior ao capital e merece consideração muito mais elevada. É lógico que o próprio presidente estava falando que vamos trabalhar como uma formiga, vamos investir no descanso ativo, ok? E vamos tentar conceituar, né? Porque fazer nada nos coloca um destaque ambíguo muito grande. Estava ouvindo uma professora tempos atrás falando que vamos tentar nada, não fazemos nada. Que tipo de... muitas vezes o nosso trabalho, tinha algumas pessoas que quando chegamos na escola pública, com todo respeito aos campos literários, desde Escravizaura, a Rei da Rainha da Sucata, alguns filmes, quando colocava aquela música, iê, 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 iê. Ou seja, todo mundo ficava rindo na sala, os professores, quando a gente ia para a sala para conversar com os alunos. E eles até pegaram essa concepção de mundo, porque muitas vezes o trabalho e a escravidão. O próprio Rui Barbosa coloca não um campo cínico, mas maêutico. Alguns colegas, se eu falasse, é cínico mesmo. Cínico. Então, são fatores que colocam para nós maneiras importantes na época, né, que precisava. Aqui a questão social e política no Brasil, ok? 1951. Aqui tem o José Augusto Pádua, não o Guilherme de Pádua não, pessoal. Não sei, chegou a falecer, falaram para mim, não sei como está, eu quero que a pessoa esteja bem. Mesmo que muitas vezes pode ter cometido alguns erros, alguns fatos aí que eu não venho me aprofundar nessas superfícies, essas teorias submarinas que sobe, desce igual maré, sobe e desce. É a teoria do deslocamento. Você sobe, você desce. É a teoria da Bolsa de Valores, sobe e desce. É a teoria do quê? Do pique estátua. Pique vivo ou morto. Vivo, morto, vivo, morto. Ou seja, quem está vivo está em pé. Quem está morto muitas vezes está na cama, deitado, está morto. Não está fazendo nada. Não está tendo movimento, tem existência no miocárdio. O tempo imaginário é um nada, não é esforçado. Não vale a pena colocar para tipo de pessoas isso. Pode ser pós-doutorado ou pós-doutorada. Não acredita em lazer descansativo. E ficamos nesse campo. Então, o que é ecologia? José Augusto Pádua fez mestrado lá na Universidade do Rio de Janeiro, pesquisador,
Já discutia com uma professora minha, mestre, na época, e ela estava chegando ao doutorado, eu discutia bastante.